Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gustavo e voltamos com a segunda parte da nossa aula sobre matéria e suas propriedades. Agora nós vamos estudar um pouco sobre os estados físicos da matéria e as transformações que envolvem esses estados físicos. Então é o seguinte, estado físico vai ser o quê? Ele é o estado de agregação da matéria, vai determinar qual o grau de agregação das partículas que constituem um material. Então, a gente tem três estados físicos: o estado sólido, o líquido e o gasoso. O estado sólido, ele é uma forma rígida da matéria, onde as partículas estão muito bem organizadas num retículo cristalino. Já o líquido é uma forma fluida da matéria e que tem uma superfície bem definida, além de tomar a forma do recipiente que o contém. Então, olha só, a gente tem essa água aqui e ela tem o formato do recipiente que a contém. E já o estado gasoso também é uma forma fluida da matéria e que ocupa todo o recipiente que o contém. Então, aqui a gente tem o vapor de água, né, onde as partículas estão mais desorganizadas, existe um espaçamento maior entre elas. E, no caso, o vapor de água, se ele estiver inserido dentro de um recipiente, esse vapor tende a ocupar todo o espaço daquele recipiente. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor os estados físicos da matéria, vamos dar uma olhada numa simulação muito bacana. Seguinte, aqui a gente tem a substância neônio, que está mantida a 14 Kelvin, que é a temperatura, uma temperatura. Olha só, aqui a gente tem ele, o neônio, no estado sólido. Os átomos de neônio estão bem juntinhos, né? Apesar de eles estarem vibrando desse jeito, eles estão no estado sólido. Não, o fato de estar no estado sólido não significa que as moléculas, os átomos, as unidades fundamentais das substâncias estejam paradas. Então, as partículas estão sempre vibrando, ok? Aí é o seguinte, o que acontece se eu fornecer uma quantidade de energia para esse sólido de neônio? Vamos aquecer um tiquinho. Ó, a gente pode ver que os átomos de neônio começam a se mexer cada vez mais, né? E com isso a temperatura vai aumentando, porque se eles estão se agitando cada vez mais, a temperatura aumenta. E a gente percebe que eles começam a ter uma certa fluidez, né, ganhando uma característica de líquido. E quanto mais eu aumento essa temperatura, o líquido vai se transformando em gás. As partículas vão ficando mais espaçadas, mais desorganizadas. E com isso, quando o neônio se torna um gás, vai ao estado gasoso, seus átomos passam a ocupar todo o recipiente que o contém. Beleza? Da mesma maneira que se eu esfriar, retirar a energia desses átomos, a temperatura diminui, porque a agitação desses átomos também diminui. E eles vão, aos poucos, se agregando. Basta esperarmos que a temperatura diminua. Percebam que as partículas estão cada vez mais paradinhas e vão se agregando, ó, formando novamente sólido, um neônio sólido. Beleza? Então, recapitulando, olha só, aqui a gente tem então um neônio sólido, no estado sólido. No estado líquido, essas partículas estariam mais espalhadas e têm a forma do recipiente. Já no estado gasoso, elas estão dispersas por todo esse espaço disponível. Então, essas são as principais características dos estados físicos. E é claro que as outras substâncias também vão comportar da mesma maneira. Então, por exemplo, a água no estado sólido, né? A água como pensando num gelo, né? Ela é desse jeitinho aqui, né? As partículas todas juntinhas, as moléculas de água todas juntinhas, interagindo entre si, mas ainda assim vibrando. Quando estão no estado líquido, elas estão mais agitadas e está num grau de desordem maior.
a gente tem um aspecto mais fluido dessa substância, e quando ela está na forma de vapor, no estado gasoso, passa a ocupar todo o espaço disponível aqui para ela. Beleza? Então, retornando à apresentação, a gente vai falar agora um pouquinho das mudanças de estado físico, porque a gente pode passar sempre de um estado de agregação da matéria para outro. Então, fazendo aqui no sentido horário, a passagem de uma substância do estado sólido para o estado gasoso, nós chamamos de sublimação, né? A passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Esse sólido nem sequer passa pelo estado líquido e depois do líquido vai para o gasoso. Não, é direto. Sólido para gasoso. A passagem do estado gasoso para o líquido se chama condensação. A passagem do estado líquido para o sólido se chama solidificação. Agora, no sentido anti-horário. A passagem da matéria do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. A passagem da matéria do estado líquido para o estado gasoso se chama vaporização. E a passagem da matéria diretamente do estado gasoso para o estado sólido se chama, a gente denomina ressublimação, mas vocês podem encontrar simplesmente como sublimação também. Beleza? Então é bem tranquila essas mudanças, essas transições de estado físico. Agora vamos dar um pouco mais de atenção para o processo de vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Nós temos 3 tipos de vaporização, que é a evaporação, a ebulição e a calefação. O que é a evaporação? É a mudança lenta e gradual de estado físico, né? Do líquido para o gasoso. Então, por exemplo, quando a gente coloca uma roupa molhada no varal, aquela água ela vai se secando naturalmente, sem que a gente tenha que fornecer energia para que ela seque. Então, ela naturalmente seca quando ela está exposta ao ambiente. É uma mudança bem lenta e gradual. Já a ebulição é a mudança de estado que é provocada por um aumento na temperatura. Então, por exemplo, quando a gente coloca uma água para ferver, a gente está ali diretamente fornecendo energia para que aquela água se vaporize. Então, ela vai se vaporizar por um processo denominado ebulição. Já a calefação é uma vaporização muito rápida e ela é quase que instantânea. Então, por exemplo, é quando uma gotinha de água cai sobre uma chapa metálica muito quente. A vaporização daquela gotinha de água vai se dar quase que imediatamente. Então, esse processo é chamado de calefação. Agora, a gente pode analisar um pouco essas mudanças de estado a partir de uma curva de aquecimento, que é basicamente uma curva traçada num gráfico, no qual o eixo vertical é dado pela temperatura e o eixo horizontal dado pelo tempo. À medida que o tempo passa, a temperatura vai aumentando. Aí é o seguinte, vamos considerar que nós temos uma substância sólida, né? Ela está aqui, nessa região do gráfico, e ela vai ser aquecida. Esse sólido vai ser aquecido e, portanto, sua temperatura vai aumentando, conforme está descrito neste gráfico. Então, a temperatura vai aumentando a uma certa velocidade. Chegando nesse ponto, a gente percebe que a temperatura se mantém constante num certo intervalo de tempo. O que acontece aqui? Como a temperatura se mantém constante, a gente diz que, nesse ponto, o sólido começa a se fundir. Ele começa a transitar de um estado para outro. Ele sai do estado sólido e começa a ir para o estado líquido. Então, nesse patamar, nós temos uma mistura da substância sólida com o seu líquido. E o sólido ele vai se transformando ao decorrer do tempo em líquido, até chegar neste ponto onde todo o sólido já foi convertido em líquido, e a partir desse momento a substância que antes aqui era sólida, aqui ela já está no estado líquido, e esse líquido ele continua sendo aquecido. Nós continuamos fornecendo energia para esse sistema e ele vai se aquecendo esse líquido, até chegar neste ponto. Nós temos um outro patamar, que é quando o líquido começa a se vaporizar pelo processo de ebulição, já que nós estamos fornecendo energia para que
ele se vaporiza. Então, aqui o líquido começa a se vaporizar. Nesse patamar, nós temos uma mistura da substância líquida com essa mesma substância no estado gasoso. Então, toda essa transformação, toda essa transição se dá também a temperatura constante, assim como a fusão. Chegando neste ponto, todo o líquido já foi transformado em vapor, e a partir daí esse vapor continua sendo aquecido indefinidamente. Então, é o seguinte, substância pura, nas curvas de aquecimento, a gente sempre vai ver dois patamares. Um patamar corresponde à fusão e o outro à ebulição. E esses dois processos ocorrem a temperaturas constantes, que tem um nome especial: temperatura de fusão e temperatura de ebulição. A temperatura de fusão é a temperatura com a qual um material se funde, isto é, a temperatura em que ele passa do estado sólido e vai ao estado líquido. Portanto, esse patamar aqui corresponde à temperatura de fusão dessa substância. Já a temperatura de ebulição é a temperatura com a qual o material se vaporiza, ou seja, a temperatura em que ele passa do estado líquido e vai ao estado gasoso, sendo que esse tipo de vaporização ocorre pelo processo de ebulição. Então, esse patamar aqui corresponde à temperatura de ebulição. Lembrando que tanto a temperatura de fusão como a temperatura de ebulição são propriedades específicas da matéria. Então, elas são exclusivas de cada substância, de cada material. Isso porque as partículas que constituem cada material interagem com intensidades distintas entre si. Então, as interações, dependendo da substância, podem ser mais fracas ou mais fortes. Quanto mais fortes forem essas interações entre as partículas, mais difícil vai ser separar elas e fazer com que elas mudem de estado físico, vão para um estado físico mais fluido. Então, tudo isso a gente vai estudar posteriormente. Mas, de momento, lembre-se de que temperatura de fusão e de ebulição são propriedades específicas da matéria e, portanto, podem ser utilizadas para caracterizar, para identificar um certo material. Gente, no mais, é isso. Essa foi a aula completa, então, né, juntando com a parte 1, sobre matéria e suas propriedades. Então, até a próxima aula.